Vamos só fazer uma oração antes? Uhum, Posso orar? pode. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós te agradecemos por mais um momento que temos contigo para falar do teu amor, da tua palavra. Nós queremos te pedir que os nossos corações estejam prontos para ouvir aquilo que tu tens para nós e que todos aqui possam sair felizes, sabendo que começaram um dia contigo. Vamos, queremos, é isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título de hoje é o Pai de todos os fiéis, né? Também voltando, né, do outro capítulo, falando sobre Abraão. E o ponto é porque quando começou foi porque a idolatria tornou-se quase universal novamente. E o Senhor, claro, deixou para a gente o livre-arbítrio, que ele sempre deixou. Então a gente sempre teve as nossas escolhas. E sempre viu também Abraão. Então Deus escolheu Abraão de novo, porque Abraão sempre estava na fé dele, acreditava em Deus, botava os princípios em prática e também guardava as leis de Deus, né? E com isso, Deus pediu para Abraão sair da terra dos parentes dele, dos pais dele, porque Deus ele não queria que fosse, porque eram más influências para ele, para a esposa dele também, então para todo mundo que tivesse perto, Deus não queria isso, porque Deus queria que fosse também uma nova tribo, olha lá, desculpa. E então, nessa primeira parte do capítulo, aí Aí ele fala bem assim, né? Aqui no livro também fala que a fim de ir aonde Deus levar, que fala em Hebreus 11:9. Pela fé peregrino na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Então ele foi indo, foi acreditando e como tal o título foi pela fé mesmo. E hoje em dia, muita gente, como o Ellen White fala, que muitos ainda são provados como foi Abraão. Que hoje em dia todo mundo então tem um pouco disso, porque o negócio o que para mim eu marquei muito que fala aqui, a influência dos amigos irá atrapalhá-la. Porque isso, às vezes, quando você é um pouco adolescente já, também na escola, você sente isso. Você sente, às vezes, que você é influenciado pelos seus amigos. Aí depois, quando você cresce, você fica pensando, isso aqui eu acho que se eu tivesse essa maturidade hoje que eu tivesse, eu acho que eu não teria feito aquilo. Então, aqui mostra, sim, que as nossas amizades, a nossa família, influenciam em alguma coisa na gente. Então, Deus mostrou isso também para Abraão, por isso que Deus queria que Abraão se retirasse, para não ter como vamos dizer, essa influência, né? Aí, o que eu achei interessante também é que Ellen White fala ainda um pouco no primeiro capítulo. Quem está pronto a receber o chamado de Deus, a renunciar aos planos arcaicos e aceitar novos deveres e entrar em campos como os quais ainda não está familiarizado? Então, é uma pergunta que às vezes nós fazemos, né? Porque muita coisa, às vezes a gente não entende o que Deus quer pra gente. Então, às vezes, Abraão foi, que eu lendo aqui, foi muito às cegas, né? Então, ele teve que entregar a vida dele para Deus e é o que às vezes a gente tem que fazer. Aí, continuando também, que é o outro capítulo, que é Rumo ao Desconhecido, né? Abraão, ele... O primeiro lugar que ele ficou foi Sequém, que também era um lugar muito bem fértil, uma região muito boa. E Deus fala para ele que aquele era o canto que. Não, calma. Era uma bela região, claro,
aí em meio aos boxes, foram erguidos altares aos famosos deuses, né? Por causa da idolatria que estava lá perto. E lá acontecia sacrifícios humanos que eram oferecidos no alto da colina próxima. Então o Senhor chegou para Abraão e disse para sua descendente daria essa terra, que a terra de Siquém era para a tribo de para os fiéis de Abraão, né? A descendência de Abraão. E o interessante é que quando Abraão escuta isso, a fé dele foi fortalecida. Então ele se sentiu bem e falou: então Deus está falando isso, vou continuar muito bem e vou continuar, vou seguir. Porque às vezes, tipo assim, às vezes a gente está naquele caminho, né? Às vezes está meio caindo, meio com aquela dificuldade, mas quando a gente escuta alguma coisa que Deus nos ajuda, né, a lembrar, que é como igual quando a gente fala, quando a volta dele nos ajuda a lembrar, então isso nos fortalece sempre. Foi o que aconteceu nesse momento com Abraão. Aí o legal foi que logo a partir para um lugar próximo em Betel. Ali ele construiu um altar, mais uma vez invocou um nome. O interessante desse montar o altar e invocar um nome, que eu vi aqui que a Ellen White fortalece muito, em todos os cantos que ele vai, ele constrói um altar. Então, por exemplo, ele começou aí, parou nessa região, construiu a barraca, construiu as tendas e construiu um altar. E depois de ele construir esse altar, que era na região onde ele estava, ele ensinou os cananeus, ensinou as outras pessoas que moravam próxima dessa região onde ele construiu o altar. Então ele ensinou e essas pessoas utilizavam também esses altares quando ele saía. Então isso mostrava também que em qualquer canto que Abraão fosse, ele deixava a presença de Deus. Ele queria, então ele já estava fazendo aquela forma de pregar. Então ele sempre, cada vez mais, a missão dele também foi não guardar a mensagem só para ele também. Que essa sempre foi a missão de Deus, é espalhar a mensagem. Aí agora é o que todo mundo às vezes passa, muita gente já passou, que é porque Deus permitiu a prova. Que às vezes a gente pergunta muito, fala, nossa, isso aqui tá horrível, isso aqui não tô aguentando, não consigo às vezes ficar na igreja, aí se eu ficar dentro da igreja, sempre tá piorando tudo. Então, aqui Ellen White fala que o Senhor tem uma sabedoria, permitiu essa prova a Abraão para lhe ensinar lições que se tornariam uma bênção para todos os que teriam que suportar a aflição. A aflição de Abraão foi que, no meio da viagem, que ele estava indo para o sul, a fé dele foi aprovada novamente, porque parou de chover. E o gado não tinha onde comer, também a população, né, que estava com ele, o povo que estava com ele também não tinha uma região para comer, não tinha nada para beber. Isso foi preocupando ele. E isso às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente tá tudo bem e não, tá tranquilo e tal. E depois quando começa a vir coisas, dificuldades no nosso dia a dia, que às vezes, nossa, meu trabalho não tá indo certo, às vezes na minha faculdade não tô conseguindo tirar boas notas, não tô conseguindo melhorar naquilo. E isso é bom, porque Ellen White fala que as provas do Senhor tornam uma bênção para todos os que teriam que suportar a aflição. Então, Deus faz provas que nós conseguimos suportar. Isso que às vezes, quando a gente lê isso, quando eu li, isso acalma um pouco o nosso coração. Não fica naquele negócio, nossa, ele esqueceu da gente. E ela também fala, né? Deve nos levar para Cristo mais perto, porque devemos por todos os nossos fardos. Quem sempre leu esse verso, está sobrecarregado, lance os fardos sobre mim. E isso é bom. Que então, as fés, as provas que Abraão teve, nós também tivemos alguma vez na nossa vida. Pode ser, às vezes, no mínimo detalhe, pode ter sido até muito grande, como a dele, né? Porque acabar a água era muito desesperador naquela época. E ele mais ainda também viajando, né?
mostra também as nossas fraquezas, né? Mostrando que nós, sem Deus, não somos nada. E o final, o lamentável erro de Abraão, que era quando ele estava no Egito, ele demonstrou de novo também, né, fraqueza humana. E por conta da sua esposa Sara, que era uma mulher muito bonita, ele ficou com medo. Por quê? Porque no Egito eles têm aquele costume que quando o rei, faraó, né, eles acham uma mulher bonita, eles matam o esposo dela para eles poderem se casar com ela, pegar ela como esposa. E ele ficou com medo. Aí falou pro rei faraó, falando, olha, essa aqui é minha irmã, tal. E na cabeça dele ele não estava mentindo. Por quê? Porque ela era irmã mesmo, na verdade, não era filha do seu pai mesmo, embora não fosse filha da sua mãe. Então, ele falou, nesse sentido eu não estou mentindo. Aí, com isso, como Deus foi misericordioso com ele mesmo, ele protegeu Sara. Mas de que formas? Deus começou a jogar pragas para o faraó, para o povo lá da casa real. E com isso, o faraó percebeu uma coisa muito estranha. E ele fala até uma frase muito interessante que é bom de ouvir. Que ele fala assim, o que foi que você fez comigo? Por que disse que era sua irmã? E foi por isso que eu tornei para ser minha mulher. Aí ele fala, aí está a sua mulher, toma e vá. E o interessante que a Ellen White fala que o faraó, tipo, dependendo de quando a gente lê, às vezes pode ser grosseiro, pode ser de várias formas essas perguntas que ele fez ou essas respostas. Ela fala que ele falou de forma amável e generosa. Então, o que podemos perceber, se Abraão tivesse também, né, pudesse ter orado para Deus, falando, não, vou ser fiel, que é uma coisa que às vezes o que acontece? Às vezes a gente está no nosso dia a dia e às vezes não é fácil ser honesto. Às vezes tem coisas que a gente fica assim, pô, cara, às vezes, por exemplo, a gente tá fazendo uma prova. Às vezes dá aquela vontade, de, cara, que vontade às vezes de colar, que vontade. Porque às vezes são as formas mais fáceis de se livrar dos problemas, mas depois as consequências são, tipo, tremendas e desnecessárias. Então, às vezes, o que Abraão passou também por aqui foi a falta de fé e esperança, falando, não, eu vou continuar, né, do jeito que ele estava fazendo, dar a minha vida para Deus. Como às vezes todo mundo isso acontece. E terminando, interessante é isso, que eles se retiram do Egito, vão, e o interessante é que Ellen White fala que se Abraão ficasse lá, o Egito ia ver as riquezas deles, né? Que ia multiplicar cada vez mais. Isso poderia dar inveja na tribo do Egito, né? O faraó. Então, Deus até poupou eles dessa situação desagradável. E aqui eu grifei uma coisa que eu acho interessante que fala. Entenderam que o Deus a quem Abraão adorava protegeria seu servo, a quem qualquer mal feito a ele seria vingado. E terminando em Salmos 105, 14, 15, ele fala: não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, não maltratem meus profetas. Então, isso mostra que Deus sempre irá nos cuidar e sempre irá nos proteger. Então, a lição de hoje, a passagem de hoje foi isso. Olha, meus parabéns, foi muito relevante, muito legal o tema que você passou para nós hoje. E assim, uma das coisas que assim me tocou bastante é que Abraão, tudo o que ele fazia, ele tinha fé. Tudo o que ele fazia, ele tinha a fé. Quando ele foi quando ele foi levar o filho dele para ser morto, também ele tinha fé. Porque ontem eu fui ler, além de ler o livro, eu escutei um pouco do Patriarcas e Profetas. E também ele falava lá na Bíblia que que quando ele foi levar o filho dele para morrer,
ele tinha fé de que Deus ia prover o cordeirinho. Quando ele se casou com Sara, e ela já tinha uma idade mais avançada, ele tinha fé também que Deus ia prover a situação melhor para que ele sobrevivesse naquela situação. Então, Deus sempre tem se você tem fé, você tem tudo. A fé é abrir o coração a Deus. E se você abre o seu coração para Deus, você tem a mesma história de Sara, desses personagens maravilhosos. Inclusive, é tão importante porque quando Deus confundiu a Bíblia, a voz do povo, lá no comecinho, lá na Torre de Babel, Deus, ele mesmo, ele falou assim, poxa, as pessoas tiveram o quê? Elas tiveram aquele orgulho, né? Elas ficaram orgulhosas. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos puros de coração. E é isso que foi a mensagem de hoje, pessoal. Assim, foi muito especial mesmo. Eu fiquei muito feliz assim de fazer uma live com você. Obrigado. Então, você ora para a gente terminar? Com certeza. Oramos. Senhor, obrigado por hoje. Essa passagem do capítulo 11 de Ellen White é muito bom para nós, porque percebemos que não estamos sozinhos nesse mundo. Te peço que bota mais fé na gente, Senhor. Mesmo nesse problema que estamos passando, mesmo disso tudo que está acontecendo, nos coloque mais fé. Porque o Senhor é o Pai de todos os fiéis. Então, estamos aqui cada vez mais orando, cada vez mais buscando a Ti. E que possamos ter um ótimo dia, é isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.